Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jus Infocast. Hoje, iremos conversar e aprender sobre o informativo número 1121 do STF. Antes, não se esqueça de seguir o canal e curtir, para que mais desses conteúdos cheguem até você. O resumo desse informativo consta na descrição do vídeo. Vamos começar. Primeiro, licença paternidade. Tese. Existe omissão inconstitucional do Congresso Nacional em relação à edição de lei regulamentadora da licença paternidade, prevista no artigo 7º, inciso 19, da Constituição Federal. Como o STF decidiu? O STF estabeleceu um prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão. Caso não haja lei regulamentadora nesse prazo, o próprio STF fixará o período da licença paternidade. A falta de regulamentação viola o direito fundamental à licença paternidade, que visa a proteção da família e da infância, além de concretizar a necessária divisão de responsabilidades entre homens e mulheres. Segundo, Tribunais de Contas. Tese. No âmbito da tomada de contas especial, TCE, é possível a condenação administrativa de chefes dos poderes executivos municipais, estaduais e distrital pelos tribunais de contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo. O STF decidiu que os tribunais de contas podem condenar ao pagamento de multa ou débito, ou aplicar outras sanções administrativas, independentemente de aprovação do Poder Legislativo local. Essa decisão reafirma a autonomia dos tribunais de contas para fiscalizar e sancionar irregularidades, sem depender do aval do Legislativo, especialmente em casos de convênios interfederativos. Terceiro, Conselhos Profissionais de Enfermagem. Tese. São inconstitucionais normas de conselho profissional que exigem a quitação de anuidades para a obtenção, a suspensão e a reativação de inscrição secundária, bem como a renovação e a segunda via da carteira profissional, por instituírem sanção política como meio coercitivo indireto para pagamento de tributo. O STF decidiu que a exigência de quitação de anuidades para regularização profissional configura sanção política, o que é vedado pela Constituição. Os conselhos profissionais não podem utilizar meios coercitivos indiretos para cobrança de tributos. Quarto, desapropriação. Tese. É constitucional norma que estabelece o esbulho possessório ou a invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo como impeditivos legais à realização da vistoria para fins de desapropriação, desde que 1. A ocupação seja anterior ou contemporânea aos procedimentos expropriatórios, e 2. Atinja porção significativa do imóvel rural, a ponto de alterar os graus de utilização da terra e de eficiência em sua exploração. Além disso, é constitucional a norma que proíbe a destinação de recursos públicos a entidades que participem de invasões de imóveis rurais ou bens públicos. O STF decidiu que a vistoria para desapropriação é vedada em casos de esbulho possessório ou invasão recente, para garantir a segurança jurídica e o uso produtivo da terra. Quinto, propaganda eleitoral. Tese. É constitucional a Resolução 23714/2022 do TSE, que visa coibir a propagação de notícias falsas durante o período eleitoral, por meio de mídias virtuais e da internet, tendo em vista que o direito à liberdade de expressão encontra limites na tutela do regime democrático e na garantia do pluralismo político. Como o STF decidiu? O TSE pode regulamentar a propaganda eleitoral para combater a desinformação, atuando no âmbito de sua competência normativa, sem configurar censura prévia. A resolução busca garantir a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, protegendo a livre formação da vontade do eleitor. Sexto, execução fiscal. Tese. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. O STF decidiu que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. O Judiciário pode extinguir execuções fiscais de baixo valor quando verificada a falta de interesse de agir, caracterizada pelo não esgotamento de medidas extrajudiciais. Sétimo, créditos de IPI. Tese. Os créditos presumidos de IPI não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa, pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento. Como o STF decidiu?
Os créditos presumidos de IPI não são considerados faturamento e, portanto, não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS no regime cumulativo. Oitavo. Depósitos judiciais. Tese. É inconstitucional lei estadual que prevê o uso de depósitos judiciais ou administrativos relativos a processos em que pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta sejam partes. Essa previsão exorbita as normas gerais previstas na Lei Complementar Federal nº 151 de 2015 e ofende o direito de propriedade das pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta. O STF decidiu que os estados não podem usar depósitos judiciais de empresas estatais para pagar precatórios, pois a Lei Complementar nº 151 de 2015 se aplica apenas a processos envolvendo a administração pública direta e não a empresas estatais. A utilização de recursos de entidades da administração indireta para pagamentos de precatórios do Estado viola o direito de propriedade dessas entidades. Nono. Violação de direito autoral. Tese. A competência para processar e julgar o crime de violação de direito autoral, artigo 184, segundo, Código Penal, é da Justiça Federal quando verificada a transnacionalidade da ação criminosa, artigo 109, inciso 5º, Constituição Federal de 88. O STF decidiu que, se houver transnacionalidade na violação de direito autoral, o caso será julgado pela Justiça Federal. 10º. Taxa de polícia. Tese. É constitucional a lei estadual que institui taxa para o exercício do poder de polícia relacionado à exploração e ao aproveitamento de recursos minerários em seu território, desde que haja proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal. O STF decidiu que o valor da taxa deve ser proporcional ao custo da atividade estatal de fiscalização, respeitando a comutatividade e referibilidade. Agora, vamos conversar sobre isso. Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo nas decisões do STF. Isso aí. Hoje vamos direto ao informativo 1121. Exatamente. É como um resumo comentado das decisões mais importantes, perfeito para quem quer se manter atualizado. Uma ótima ferramenta para quem quer entender o que está rolando no STF sem ter que ler todas as decisões na íntegra. E já adiante tem muita coisa interessante. A gente vai falar sobre licença paternidade, responsabilização de oficiais do governo, regulamentações profissionais e muito mais. Nossa, parece que tem bastante coisa para analisar. Tem sim. E preparem-se, porque já de cara a gente tem uma bomba. A duração da licença paternidade no Brasil está causando uma crise constitucional. Uma crise, sério. Isso é. O STF declarou o Congresso inconstitucionalmente inativo por não definir um prazo claro para a licença paternidade. Entendi. E qual é a situação atual? Atualmente são só 5 dias. O STF argumentou que esse prazo curtíssimo prejudica as famílias, a igualdade de gênero, e até vai contra o conceito moderno de família que está lá na Constituição, nos artigos 216 e 227. Faz sentido. 5 dias é muito pouco tempo para um pai se conectar com o filho recém-nascido e participar ativamente dos cuidados. Exatamente. E o mais interessante é que o STF deu um ultimato para o Congresso. Eles têm 18 meses para resolver essa questão. Ou seja, para definir um prazo maior para a licença paternidade. Isso. Se o Congresso não fizer nada, o próprio STF vai determinar a duração da licença. Caramba! Imagine o impacto que isso pode ter. O Brasil pode estar prestes a ter uma revolução na licença paternidade. Verdade, é uma decisão histórica que pode mudar completamente a realidade das famílias brasileiras. E além da licença paternidade, o que mais esse informativo 1121 nos traz? Tem muita coisa. Por exemplo, o STF também esclareceu a questão da responsabilização de oficiais do governo. Interessante. E o que eles decidiram? O STF confirmou que os tribunais de contas podem sim penalizar governadores e prefeitos por má administração de recursos públicos. Mesmo sem aprovação do legislativo. Isso mesmo. Para ilustrar essa decisão, o informativo traz um caso hipotético do João, um ex-prefeito que recebeu umas multas e está alegando que elas são ilegais. E qual é o argumento dele? Ele está tentando se basear em decisões anteriores do STF, como os temas 185 e 157, para se livrar das multas. Parece que ele está tentando usar a jurisprudência a seu favor. Mas o STF deixou claro que esse caso é diferente e que as multas são válidas. Então, basicamente, o STF está reforçando o poder dos tribunais de contas para fiscalizar as contas públicas e punir quem comete irregularidades. Exatamente. É um sinal de que a justiça está cada vez mais atenta ao uso do dinheiro público e buscando garantir que ele seja usado de forma correta. Com certeza. Essa decisão pode ter um impacto enorme na administração pública, incentivando uma gestão mais responsável e transparente por parte dos governantes. Sem dúvida. E por falar em controle e responsabilização, o STF também tomou uma decisão importante em relação aos profissionais de enfermagem. Ah, é? E qual foi? Eles decidiram que os enfermeiros e técnicos de enfermagem
não precisam mais pagar aquela taxa anual antecipadamente para renovar o registro profissional. Mas a justificativa para essa decisão? Afinal, essa taxa não serve para custear as atividades do Conselho Profissional. Sim, mas o STF considerou que essa cobrança antecipada é inconstitucional. E por quê? Porque, na prática, essa taxa funciona como um imposto. E impedir alguém de exercer sua profissão por causa de um imposto atrasado é uma forma indireta de coerção. Entendi. Então o STF está basicamente protegendo o direito ao trabalho dos profissionais de enfermagem, garantindo que eles não sejam impedidos de exercer sua profissão por causa dessa taxa. Exatamente. E essa decisão levanta uma questão interessante. Até que ponto os órgãos reguladores podem ir na hora de impor suas regras? E quando essas regras se tornam uma violação dos direitos individuais? É uma discussão importante que precisa ser levada em consideração em diversos setores, não só na área da saúde. Concordo. É preciso encontrar um equilíbrio entre a necessidade de regular as profissões e o direito dos profissionais de trabalhar e exercer suas atividades. Com certeza. E parece que o STF está bem atento a essa questão, buscando garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. Sem dúvida. E essa é só a ponta do iceberg. O informativo NISA 21 está cheio de decisões importantes e polêmicas que a gente vai desvendar ao longo desse episódio. Nossa, eu tô curioso para saber o que mais tem nesse informativo. Parece que a gente vai ter muito o que discutir. Pode ter certeza. E tem mais. O STF também se posicionou sobre conflitos por terras rurais. E qual foi a decisão? Eles confirmaram uma lei que impede o governo de tomar posse imediata de terras envolvidas em conflitos rurais. Espera, então quer dizer que, mesmo que a justiça determine que a terra pertence ao governo, eles não podem tomar posse dela? Não imediatamente. Essa lei estabelece um prazo de 2 anos após a resolução do conflito para que o governo possa tomar posse da terra. Mas qual é a lógica por trás dessa lei? Por que impedir o governo de tomar posse daquilo que é dele por direito? A ideia é proteger os proprietários de terras de apreensões oportunistas após o fim dos conflitos. Imagina só, você está envolvido numa disputa por terra há anos, finalmente a justiça decide a seu favor e de repente o governo chega e toma posse da terra. Poxa, seria uma situação bem injusta. Pois é. Essa lei serve para evitar esse tipo de situação e garantir que o processo de desapropriação seja feito de forma justa e transparente. Entendi. Mas essa lei se aplica a qualquer conflito por terra rural. Não tem os critérios específicos. A ocupação da terra tem que ter começado antes do governo iniciar o processo de desapropriação e o conflito tem que ter afetado significativamente o uso da terra. Entendi. Ou seja, essa lei não é um cheque em branco para quem ocupa terras irregularmente, ela tem um objetivo específico de proteger os proprietários em situações de conflito. Exatamente. É mais uma demonstração de como o STF está buscando equilibrar os interesses em jogo e garantir que a justiça seja feita em todos os casos. E falando de justiça, o STF também se posicionou sobre um tema que tem gerado muita discussão ultimamente: a desinformação online durante as eleições. Eu vou falar mais sobre isso. O STF confirmou o poder do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, de remover informações falsas da internet durante as eleições. E como isso funciona na prática? O TSE pode remover o conteúdo falso sem precisar de uma ordem judicial prévia em casos urgentes. Nossa, mas isso não fere a liberdade de expressão. É um debate complexo, mas o STF argumentou que a disseminação de notícias falsas pode causar danos irreparáveis ao processo eleitoral e que a rapidez na remoção do conteúdo é essencial para garantir a integridade das eleições. Faz sentido, afinal, os fake news se espalham muito rápido na internet. Exatamente. E esperar uma decisão judicial pode levar tempo demais, permitindo que uma notícia falsa cause estragos. Então o STF basicamente priorizou a proteção da democracia em detrimento da liberdade de expressão nesse caso específico. Mas eles deixaram claro que essa medida não se trata de censura, mas sim de proteger o processo democrático. Entendi. Mas mesmo assim, essa decisão levanta uma questão importante. Onde fica o limite entre combater a desinformação e censurar opiniões divergentes? Sem dúvida, é um debate que precisa ser aprofundado e que envolve questões éticas e jurídicas complexas. Com certeza. E por falar em complexidade, o STF também analisou um tema bem específico: a eficiência na cobrança de impostos. E o que eles decidiram sobre isso? Eles determinaram que os tribunais podem arquivar processos de cobrança de impostos de pequeno valor se o governo não tiver tentado outros meios de receber o dinheiro antes. Tipo o quê? Enviar uma notificação, tentar um acordo, esse tipo de coisa. Entendi. Então o STF está basicamente incentivando o governo a ser mais eficiente na cobrança de impostos, evitando que casos insignificantes sobrecarreguem o judiciário. Exatamente. A ideia é que o governo esgote todas as possibilidades administrativas antes de recorrer à justiça, otimizando o tempo e os recursos do sistema judicial. Faz sentido. Mas e se o governo simplesmente ignorar essa decisão e continuar entrando na justiça para cobrar qualquer quantia, por menor que seja? Bom, aí a gente entra na questão da fiscalização e do cumprimento das decisões judiciais, que é um outro debate importante, mas que fica para outro episódio. Verdade. Temos que seguir em frente.
E o próximo tema é sobre pirataria. Pirataria, sério. Pois é, o STF decidiu que se alguém for pego vendendo produtos piratas importados, o caso tem que ser julgado na Justiça Federal. Mas por quê? Qual é a diferença entre a Justiça Estadual e a Federal nesse caso? A questão é que a pirataria de produtos importados envolve tratados internacionais que o Brasil assinou sobre proteção de direitos autorais. Ah, entendi. Então, como é uma questão que envolve acordos internacionais, a competência para julgar o caso é da Justiça Federal. Exatamente. O informativo usa o exemplo do João, que foi pego vendendo CDs piratas importados para ilustrar essa decisão. E o que aconteceu com ele? O Ministério Público Federal recorreu da decisão da Justiça Estadual que tinha arquivado o caso e o STF deu razão ao MPF, determinando que o caso fosse julgado na Justiça Federal. Então fica a dica para quem pensa em vender produtos piratas. A justiça está de olho e a punição pode ser mais severa do que se imagina. Com certeza. E para fechar nossa análise do informativo NIS 121, vamos falar de um tema que afeta diretamente os estados: o imposto sobre minerais. O que aconteceu? O STF proibiu os estados de cobrar esse imposto. Não, eles não proibiram a cobrança, mas estabeleceram um limite. Que limite? O STF decidiu que o valor do imposto cobrado pelos estados tem que ser proporcional ao custo da fiscalização da atividade mineradora. Ou seja, os estados não podem usar esse imposto para aumentar sua arrecadação de forma indiscriminada. Eles têm que justificar o valor cobrado com base nos gastos reais com a fiscalização. Exatamente. O informativo cita o caso do Mato Grosso, que teve seu imposto sobre mineração considerado inconstitucional, porque o valor cobrado era muito maior do que os custos da fiscalização. Nossa, que interessante. Então o STF está basicamente impedindo os estados de se aproveitarem da atividade mineradora para aumentar a sua arrecadação sem justificativa. É isso aí. Essa decisão garante que o imposto seja cobrado de forma justa e transparente, evitando que os estados sobrecarreguem o setor minerador com tributos abusivos. Com certeza, essa decisão pode ter um impacto significativo na arrecadação dos estados e na forma como eles regulamentam a atividade mineradora. Sem dúvida. E essa foi só uma pequena amostra das decisões importantes que o STF tomou e que estão reunidas no informativo Meu 3021. Nossa, quanta coisa! Parece que o STF não para. É verdade. Eles estão constantemente analisando casos complexos e tomando decisões que impactam a vida de todos nós. E o informativo é uma ferramenta essencial para a gente acompanhar de perto o trabalho do STF e entender o que está acontecendo no mundo do direito. Concordo plenamente. Nossa, é muita coisa para acompanhar. Mas é essencial, né? Para entendermos as decisões do STF e como elas afetam a sociedade. Com certeza. E o informativo facilita bastante essa tarefa, trazendo um resumo bem completo e organizado das decisões mais relevantes. E a gente tentou facilitar ainda mais para você, destrinchando os principais pontos do informativo Meu 121 aqui no nosso mergulho profundo. Exatamente. Esperamos que esse episódio tenha sido útil para você se manter atualizado sobre o que está rolando no STF. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, a gente recomenda a leitura completa do informativo, que está disponível no site do STF. É isso aí. Lá vocês vão encontrar todos os detalhes, as análises, as referências que a gente usou para preparar esse episódio. E a gente também vai deixar um link para o informativo nas notas do episódio para facilitar ainda mais. Beleza. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo nas decisões do STF. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa análise do informativo Meu 121. E que tenham aprendido um pouco mais sobre os temas que a gente abordou. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua lá no nosso site e nas redes sociais. Isso aí. Sigam a gente para não perder nenhum episódio do nosso podcast. E para continuar acompanhando de perto as decisões do STF e os debates mais importantes do mundo jurídico. Até a próxima. Tchau, tchau.